O assunto de hoje, criado para a vida. Apresentação, Jorge Queiroz. Querido ouvinte, qual é mais importante, a vida ou a saúde? Pense bem antes de responder. Qual é mais importante, a vida ou a saúde? Para que possamos entender a essência da vida e termos saúde, é preciso falar com o Criador, com o doador da vida. Ao criar o homem, Deus o abençoou e disse: crescei e multiplicai. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Querido ouvinte, crescei e multiplicai? O que é que se multiplica, amigo ouvinte? Resposta: as células se multiplicam. Então você pergunta, querido ouvinte: Jorge, o que é célula? Respondo, querido ouvinte: célula é o elemento básico do ser humano. A vida que temos, querido ouvinte, acontece no núcleo da célula. E o que é núcleo da célula? Você pergunta. Para facilitar a compreensão, amigo ouvinte, vamos imaginar um ovo. Você tem a clara e a gema. A gema é o núcleo do ovo. A parte amarela ou vermelha é o núcleo. Nesse núcleo encontra-se o gene. Amigo ouvinte, guarde bem isso. É no gene que estão todas as informações necessárias para que aconteçam os fenômenos de vida na célula. É no núcleo da célula, especificamente no gene, que tem as informações necessárias que vão determinar se o pintainho será amarelo, pretinho, branquinho, vermelho ou salpicado. Essas informações do núcleo da célula são chamadas de carga genética. Lembre-se disso, amigo ouvinte. Temos o núcleo da célula e no núcleo temos o gene ou DNA. Vamos facilitar para você, querido ouvinte. Imagine o gene como uma escada com bilhões de degraus. Esses degraus da escada vamos chamar de bases. Gene, uma escada com bilhões de bases. Guarde isso. Bases, querido ouvinte, são peças que ligam as duas colunas da escada. Segundo a ciência, existem 4 tipos de bases: a base A, a base T, a base G e a base C. Dessas 4 bases, formam-se os bilhões de pares de bases que existem. A base A combinando com a base T, a base T combinando com a base A base G combina com a base C, e a base C combina com a base G. Nessas bases da escada, querido ouvinte, estão todas as informações para que haja os fenômenos de vida na célula humana. Gene, querido ouvinte, é uma estrutura de 2 colunas com bilhões de pares de bases, onde ficam armazenadas as informações de vida. Todo fenômeno de vida acontece no núcleo da célula, no gene. O gene não é estático, amigo ouvinte. Isto é, o gene não fica parado, ele reage às informações. O Criador colocou no núcleo da célula informações para que ocorra só fenômenos de vida. Do Criador só procede vida, querido ouvinte. Vida foi e sempre será o plano do Criador para o homem. A ciência descobriu que para os pares de bases se ligarem nas 2 colunas da escada, para que haja os fenômenos de vida, é necessário uma força. Força essa que a ciência ainda não descobriu o que é. Agora pense comigo, prezado ouvinte. Você tem a célula com todas as informações para que possa funcionar e reagir para a vida. Faço a pergunta, amigo ouvinte: o que falta para a célula funcionar? Vou dar uma dica. Digamos que você tem um carro zero. De acordo com o manual de funcionamento do carro, você coloca no seu carro o melhor combustível. Pergunto, querido ouvinte: colocar combustível no carro é suficiente para o carro funcionar? Pode, amigo ouvinte, o carro funcionar sozinho e sair por aí rodando? A resposta é não, querido ouvinte. O carro pode ser perfeito em sua mecânica. O carro pode ser perfeito em seu sistema elétrico, mas o carro não sai rodando por aí sozinho. Pergunto, querido ouvinte, o que precisa então
querido ouvinte, para que o carro comece a funcionar? Resposta: o carro precisa de uma faísca para misturar o ar com o combustível e produzir energia necessária para colocar o carro em movimento. A faísca é a causa do movimento do carro. Sim, querido ouvinte, não é o combustível, não é a melhor roda que faz o carro funcionar. Sem a faísca, não existe fenômeno de vida no carro. Faço a pergunta, prezado ouvinte. Você tem a célula. No núcleo da célula está o gene, com seus bilhões de pares de bases, com todas as informações necessárias em suas bases, para produzir os fenômenos de vida na célula. Então, querido ouvinte, o que faz o gene ou os pares de bases funcionar para que haja os fenômenos de vida na célula? É isso aí, querido ouvinte. A faísca é que faz o gene funcionar. E a faísca para a célula é o amor do Criador. Sim, querido ouvinte, a energia do amor criador é que coloca os genes em funcionamento, produzindo assim, pelo seu amor, os fenômenos de vida na célula. Dissemos que o gene tem uma estrutura tipo escada com degraus ou bases, e nessas bases do gene, nos degraus, é que acontecem os fenômenos de vida da célula. É no gene, no núcleo da célula, que acontecem todos os fenômenos de vida. Querido ouvinte, formou o Senhor Deus o homem e soprou no homem a vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando sopramos, querido ouvinte, da boca sai palavra. A Bíblia afirma que Deus é amor. E diante de toda aquela estrutura genética do homem, para pôr o gene em funcionamento, da boca de Deus saiu palavra. E toda palavra que saiu da boca de Deus para dar vida ao homem foi: eu te amo. Essa é toda palavra que sai da boca de Deus, o amor. Quando esse amor, essa energia, essa faísca atingiu o gene, houve vida, pois todas as bases ou degraus, que são bilhões em cada gene, se ligaram e começaram a funcionar perfeitamente, dando vida ao homem. O amor tem o poder para fazer ativar o gene. O ser que só tem vida em abundância é alma vivente. Nós somos alma vivente, querido ouvinte. Houve vida em cada base, em cada degrau da escada genética. O amor do Criador deu vida ao homem. A energia, a força, a eletricidade que faz o gene funcionar é o amor incondicional do Criador. O gerador do amor é Deus. Recebemos o amor de Deus para repartir, e quando recebemos o amor de Deus, acontecem nas células os fenômenos de vida. A ciência vê o gene como uma estrutura de dupla hélice, com bilhões de bases. Nós, porém, usamos o termo escada e degraus para facilitar nossa compreensão. A ciência hoje afirma que para os genes, os degraus estarem sempre ligados em sua estrutura tipo escada, é necessário uma força para manter as bilhões de bases ligadas entre si. E hoje a ciência está tentando descobrir qual é essa força que faz o gene funcionar, dando vida e saúde às células. O gene responde ao significado e à necessidade, e quando isso acontece, temos vida e saúde. Querido ouvinte, a vida é mais importante que a saúde. Quando eu diminuo a vida, fico sem saúde. Os fenômenos de vida que acontecem no núcleo da célula, nos genes, é igual à saúde. Chegamos à conclusão, querido ouvinte, que toda doença pode ser curada. Quando permitimos que o gene funcione com as informações que recebeu para funcionar e produzir os fenômenos de vida, acontece a regeneração nas células comprometidas pela doença. Uma pessoa fica doente quando altera as informações contidas nos genes. Essa alteração de informação acontece na quebra de bases, ou degraus, levando à degeneração da célula. Lembre-se, querido ouvinte, o gene não é estático. Cada célula reage para a vida ou para a morte. A escolha é sempre nossa. A vida é mais importante que a saúde, e a liberdade é a coisa mais importante para a vida. Exemplo:
Quando um casal briga e vai deitar-se, geralmente um vai primeiro. O outro chega e deita bem na beirada da cama. Quem deitou primeiro, digamos que foi o esposo, ele praticamente nem se mexe e fica ali remoendo o que aconteceu. O esposo está com vontade de se mexer, mas o orgulho não permite, e cada minuto que passa, o desejo de se mexer é maior. Mas ele, o esposo, está preso ao preconceito e orgulho. Resumindo, está sem liberdade de movimentar-se. Esse estado doentio leva os gens a reagirem para a morte. O esposo está magoado e ressentido e prefere ficar sem conversar com a esposa, pessoa que escolheu para amar. Quando ocorre o perdão, assim que o casal briga, então há liberdade de movimento e os gens reagem para a vida, porque existe a liberdade de movimento. Querido ouvinte, quando entendemos a causa da quebra de bases e suas alterações no gen, conseguimos reverter qualquer processo doentio que acontece na célula. Toda doença deve ser entendida a nível de célula, porque um par de bases separado é igual a doença. Gen alterado é igual a doença. Vírus, querido ouvinte, é um conjunto de bases, ou seja, um gen alterado que gosta de ir para o fígado. Essa multiplicação de gen alterado, isso é, com informação errada, é igual a doença. Quando a informação é corrigida no gen, suas bases permanecem ligadas. Isso é regeneração, isso é vida, isso é saúde. Câncer, querido ouvinte, é quebra de bases, é gen alterado, é célula doentia. Quando alguém nos magoa ou nos fere, e reagimos para a vida, compreendendo, perdoando e mandando todo o ressentimento e tristeza embora, então o gen permanece ligado e reage para a vida, e temos saúde. Quando, porém, reagimos com ódio, mágoa e ressentimento, quando alguém nos magoa ou nos fere, essas informações de morte chegam nos gens e quebram várias bases, porque a mágoa, o ressentimento e o ódio são informações geradoras de estresse e ansiedade. Lembre-se disso, querido ouvinte. Doença é a quebra da estrutura genética com informação errada que chega até o núcleo da célula, quebrando as bases, alterando os genes e trazendo doença à célula. O amor, prezado ouvinte, é a única energia que ativa o gen para que haja ou ocorra os fenômenos de vida na célula, que ao eliminarmos cirurgicamente qualquer alteração de gen ou célula doentia, acabamos eliminando também muitas células sadias. Para todos os que desejam ter vida e saúde, eu leio o conselho do sábio Salomão em Provérbios capítulo 17, versículo 22, onde está escrito: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido leva à morte. Com um coração sempre agradecido, independente da situação ou da doença, o coração alegre ativa o gen da endorfina, produzindo fenômenos de vida, porque o gen responde ao significado e à necessidade da célula. O coração sempre grato elimina os radicais livres, que são causadores da quebra de bases. Em todos os tipos de cânceres, querido ouvinte, o que ocorreu foi a alteração de gen, isto é, quebra de bases. Lembre-se, querido ouvinte, só existe vida quando todas as bases estão ligadas em sua estrutura e entre si. A cura para qualquer doença é a volta à forma original, isto é, todas as bases ligadas. Quando éramos recém-nascidos, sim, querido ouvinte, quando éramos recém-nascidos, não quebrávamos as bases do gen. Sabe por quê? Me ajude, amigo ouvinte. Os nenês brigam, os nenês têm orgulho, os nenês mentem. Querido ouvinte, quando as crianças brigam, elas se separam? Se a criança casasse, ela separaria? Pode ser que acontecesse a separação, mas voltariam rapidinho. O estilo de vida da criança é para promover a vida. O estilo de vida do adulto é para a morte. Adulto e adultério têm o mesmo radical. Adulto significa adulterado para a morte. Infelizmente, o adulto vive para morrer.
A criança, quando nasce doente, já nasce com o gene adulterado dos pais. A criança ouve a voz do Criador, que tem significado de vida. O adulto ouve a voz da antiga serpente, que tem significado de morte, quebra de bases. Exemplo: o adulto tenta manter o orgulho, a criança perdoa. Querido ouvinte, com o livre-arbítrio que temos, reagimos para a vida ou para a morte. A escolha é sempre nossa. O ódio, por exemplo. O ódio é fonte de morte, e sua informação para a célula é ligar o gene da morte. Olhar defeitos, palavras ruins, acionam os fenômenos de morte. Amigo ouvinte, aprender o significado de nossa existência nos dará mais vida e mais saúde. Guarde bem isso, querido ouvinte. As bases no núcleo da célula é para expressar a vontade de Deus. Sim, querido ouvinte, quem fez os genes e as bases, esse ser quer que tenhamos vida e vida em abundância. A única energia, a única força que faz o gene voltar a funcionar quando suas bases são quebradas, essa energia, essa força é o amor do Criador. Lembre-se do conceito de vida e saúde, querido ouvinte. Vida e saúde precisa estar baseado na criação. Na evolução, tudo é estatística e fatos. E sem estatística, querido ouvinte, a evolução não acredita em nada. É importante, querido ouvinte, lidarmos com a verdade. E a verdade é que não somos estatística, não somos mais um número em meio à multidão. Fomos criados para a vida e vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará do que, querido ouvinte? A verdade vos libertará de toda ansiedade, de todo medo, de todo preconceito, e vos libertará da morte. A morte é um fato, querido ouvinte, mas não é a verdade. A verdade é que Jesus é nossa ressurreição e vida. Jesus é a faísca que comunica a vida. O homem não vive porque come e vive. O Criador mantém a vida através do seu amor. O importante, querido ouvinte, é entender que a faísca está conosco. Então não haverá medo, seja qual for a situação, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Primeira carta a João, no capítulo 4, versículo 18. O amor, querido ouvinte, é a energia que mantém a vida na célula. O amor é a única energia que mantém os genes funcionando e suas bases ligadas. O amor, querido ouvinte, é igual a relacionamento. O homem, porém, vive rompendo relacionamentos e ficando doente. Quando uma pessoa nos agride, dizemos: não quero relacionamento. Quando o homem pula a cerca, a mulher diz: não quero relacionamento. Quando a mulher passa por baixo da cerca, dizemos: não quero mais relacionamento. Quando o filho ou a filha criam alguma situação, dizemos: não quero mais relacionamento. O Criador, porém, querido ouvinte, age de forma diferente. Deus não quebra relacionamento. Deus ama incondicionalmente, apesar de o magoarmos a todo momento. O diabo faz de tudo para separar você do amor de Deus, para que você morra. Para isso, o diabo criou o sistema doentio de vida, o qual todos nós fazemos parte hoje. O sistema de vida criado por Satanás para nosso planeta Terra é um sistema de vida competitivo e gerador de estresse. Por isso, aconselho, querido ouvinte, não busque saúde, busque vida, porque tendo a vida, você terá sempre saúde. Busque a sabedoria, querido ouvinte, não o conhecimento. O conhecimento não leva à sabedoria, mas a sabedoria, querido ouvinte, leva ao conhecimento. O inimigo não sabe, querido ouvinte, que o amor não pode romper relacionamento. E o inimigo não entende isso. Porém, quando não queremos perdoar, quando não queremos amar, o diabo nos acusa diante do Criador, dizendo que não queremos a vida. E pede para o Criador parar de reparar as bases que são quebradas pelas escolhas que fazemos. Então o diabo diz para o Criador: olhe, eles não querem amar. Eles não querem perdoar para terem vida. Eles querem ser meus filhos. Veja,
Eles gostam de magoar, de ferir, eles gostam de guardar ressentimento e gostam de ficar irados. Querido ouvinte, você já ouviu a expressão, vós sois filhos do diabo? Quando temos um estilo de vida só para quebrar as bases, então o diabo reclama que somos seus, e aí vem a doença, porque a originadora da doença é a antiga serpente, que criou um sistema de vida competitivo só para quebrar as bases e deixar as células doentes. Então o Criador diz a Satanás, você pode fazer o que quiser, porque eles escolheram assim, porém não mexa na vida, porque a vida me pertence. Para o Criador, querido ouvinte, o relacionamento é parte da vida dele. Não devemos ter medo. O Criador nunca deixará de nos amar. Nenhum ser do universo pode tirar de nós a vida. Deus é amor, e nesse amor está a sua sabedoria. O sistema doentio, o qual fazemos parte, pode nos trazer doenças e até matar nosso corpo, mas a vida nos pertence. A vida tem a palavra final, e não a morte, querido ouvinte. A morte existe de fato, porque o diabo é um ser fatual, mas a morte não é a verdade. A verdade é que Jesus é a ressurreição e a vida. Sim, querido ouvinte, a nível de célula e de gene, não deveríamos ficar doentes. A nível de célula e de gene, não deveríamos ficar doentes, porque o reparo de bases é imediato, assim que as quebramos. Exemplo, quando cortamos o dedo, o braço ou a perna, você observa que cicatriza rápido. Assim que acontece o corte, o Criador de imediato repara as bases que foram quebradas pelo corte, e a cicatrização é rápida. Outro exemplo, querido ouvinte, é a mulher quando menstrua. Após a hemorragia, o Criador fecha o local, sem a necessidade de uma atuação humana. Querido ouvinte, nenhuma célula deveria perder sua função normal. O Criador idealizou assim. Deus criou um sistema de reparo de bases. O problema é que a gente vive só quebrando as bases, porque nosso estilo de vida é mais propenso a quebrar as bases no interior das células. Hoje, o adulto aceita instintivamente o estilo de vida para a morte. Não podemos esquecer que o Criador deixou um mecanismo próprio para corrigir a quebra de bases no núcleo da célula. E quando olhamos de forma verdadeira para a vida, o gene volta para o seu estado original. Sim, querido ouvinte, o Criador quer que tenhamos vida e saúde. Quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos o seu amor, quando temos um coração agradecido, sempre grato, e vivemos de forma verdadeira, então temos vida e saúde. Quando temos paz com Deus, conosco e com os semelhantes, então teremos um sono tranquilo, e o sono tranquilo promove a recuperação de qualquer doença. Você já parou para pensar, querido ouvinte, que nós tentamos ter saúde matando a vida? Exemplo, antibiótico, antibio, antivida. Lembre-se, querido ouvinte, a única energia que promove a vida é o amor do Criador. Outro tipo de energia provoca a morte, querido ouvinte. Exemplo, raio-x do tórax forma bilhões de células cancerígenas no corpo. Quando a energia do raio-x passa pela pele e passa pelos genes, quebrando as bases do núcleo da célula, provoca doença e degeneração. O efeito colateral da radioterapia, querido ouvinte, é fazer produzir câncer em outro lugar, ou seja, quebra de bases. Lembre-se, querido ouvinte, numa célula existem pelo menos 3 bilhões de pares de bases. Quando você tiver um problema, seja ele qual for, procure olhar para fora do problema. Quando reagimos positivamente, amando, perdoando, se perdoando e agradecendo por tudo que temos e somos, então o coração fica mais alegre. E como disse o sábio Salomão, o coração alegre é bom remédio. Provérbios 17, 22. Pois o que me encontra, diz o Criador, tem a vida e alcança o favor de Deus. Mas quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam, diz o Criador, amam a morte. Provérbios capítulo 8, versículo 35 e 36. Querido ouvinte,
Coloco diante de você a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que vivas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Prezado ouvinte, chegamos ao final de mais um programa Está Escrito. O programa que fala de coração a coração e está sempre sintonizado em você, ouvinte. Eu sou Jorge Queiroz, agradecendo a sua audiência e desejando um dia com muita paz e saúde para você e também para a sua família. Agora são 12 horas, mais 12 minutos. E nesse momento, quero orar com você. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos criou à tua semelhança e à tua imagem também. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para vivermos essa vida e vivermos a eternidade ao seu lado. Querido Pai, às vezes escolhemos quebrar as várias bases contidas no núcleo da célula. Queremos pedir que o Senhor tenha paciência conosco, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor use de misericórdia para conosco, que o Senhor continue mantendo a nossa vida. Obrigado pelo amor que o Senhor dispensa a cada um de nós como seus filhos. Continue abençoando a cada ouvinte. Continue abençoando a cada filho teu, que foi criado à tua semelhança e à tua imagem. Nos colocamos em tuas mãos. Obrigado por mais um dia de vida e que nesse dia nós possamos viver para honrar o teu nome e que só o teu nome seja louvado sempre. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos e pedimos. Você fica agora...